Então essa palavra é uma exortação à igreja. Ixi. Começar um jejum sendo exortado, né? Por isso que eu estou preparando seu coração. Estou preparando seu coração aí. Mas eu creio que nós vamos crescer como igreja nesse tempo. Nós vamos crescer como líderes. Nós vamos crescer como pais, mães espirituais. Amém? E Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos, inclinasse sua cabeça. Nós fazemos mais uma oração. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Jesus, para ouvir da Tua parte, para desfrutar, Senhor, da Tua doce palavra. Nós queremos nos debruçar, Jesus, diante de Ti, diante da Tua palavra, Jesus. Que neste lugar haja corações abertos e que cada coração aqui seja um solo fértil, para que a Sua palavra, a Sua semente caia, germine e dê frutos, Deus. Senhor, nos prepara para algo muito maior da Tua parte, Deus. Porque eu sei que nós vamos crescer, que nós vamos avançar. E nada vai poder nos segurar, Jesus. Por isso, nessa noite, Deus, nós queremos Te ouvir. Aquilo que o Senhor quer para esse semestre. Aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor quer para o nosso ministério, Deus. Fala conosco nessa noite. Porque os nossos corações estão abertos, os nossos ouvidos, para Te ouvir, Deus. Eu queria ouvir a Tua voz também. Fala para Deus te preparar. Fala para Deus preparar o seu coração. Fala para que o seu coração agora é um solo fértil. Para que a semente caia. E essa semente germine, e essa semente gere vida, e essa semente dê fruto. Ore pela sua vida. Ore pela vida do seu irmão agora que está ao seu lado. Nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Ore, eu queria ouvir a Tua voz. Ore ao Senhor. Fala, Deus, esse é um dia especial para a minha vida. Esse é um dia especial para a vida do meu irmão. Esse é um dia especial para nós como igreja, Deus. Por isso, Deus, faça a Tua vontade no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel. Segundo Samuel 6. Amém. 2 Samuel 6, a partir do verso 1. Diz assim: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispõe-se com todo o povo que tinha consigo. Partiu para Balaá de Judá, para levarem lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca num carro novo e a levaram à casa de Abinadab, que estava ao outeiro, e Uzá e Aô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro,
Aiô e adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, de harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e depois o feriu, e ali, por esta irreverência, e morreu ali junto da arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Aleluia! Fala para o seu irmão, que Deus te encha hoje da palavra viva dele. Então aqui em 2 Samuel, temos a descrição como Davi resolveu trazer a Arca da Aliança para Israel. A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus e simboliza essa presença que Deus quer estar a todo momento no meio do seu povo. Eu tenho clareza que Deus está aqui. Amém? Então, a Arca da Aliança simboliza isso. Simboliza a presença de Deus, e a presença de Deus tem que estar no meio do seu povo. Portanto, que temos, de relato, esse aqui, 2 Samuel 6, é o relato de um grande mover de Deus. Fala para o seu irmão, um relato de um grande mover de Deus. Então, a vontade de Deus é habitar no meio do seu povo, e do seu conteúdo, para a satisfação do povo. Mas no meio desse mover, a nossa atitude determina se nós vamos desfrutar ou não do mover de Deus. Fala para o seu irmão, a sua atitude vai determinar se você vai desfrutar do mover de Deus. Então, porém, e esse texto aqui, se você for ler 2 Samuel 6 inteiro, esse texto fala de 4 personagens. O primeiro personagem, e é um personagem principal, fala-se de Davi. O segundo personagem fala de Obed-edom. O terceiro personagem fala da mulher de Davi, Mical. E o quarto personagem desse texto fala de Uzá. E hoje eu gostaria de falar a respeito de Uzá. Falar a respeito desse personagem. O que aconteceu com Uzá? Por que Uzá morreu? Por que Deus fala na palavra dele que ele foi irreverente à presença dele? Então, tudo começa quando Davi resolve trazer a arca para Jerusalém. A Arca da Aliança simboliza a presença manifesta de Deus. Então a Arca da Aliança, olha para cá. A Arca da Aliança era de madeira com ouro. O que isso simboliza para nós? A madeira simboliza a natureza humana. O ouro simboliza natureza divina. Então a Arca da Aliança simboliza Cristo. Por quê? Natureza humana e natureza divina. Plenitude humana e plenitude divina. Então a Arca da Aliança simboliza esse Cristo. Então, os irmãos sabem que a Arca da Aliança, ela ficava
no Santo dos Santos. E a Arca da Aliança, Deus falava por cima, acima da tampa da arca, onde existia 2 querubins de ouro. Então lá era o lugar onde se aspergia o sangue. E era uma vez por ano que isso acontecia. No ano, uma vez por ano, e era a expiação, que era o ano que eles, a todo momento que eles queriam falar com o Senhor, e o Senhor falava acima da tampa. Então a arca simboliza essa presença. A arca, no sentido bíblico, é a presença de Deus. E Davi decide trazer essa arca. E muito interessante nesse texto, a forma que Davi traz a arca. Mas o mais interessante é que lá em 1 Crônicas 3, Davi fala o seguinte, que no tempo de Saul, eles não davam valor à presença de Deus. No tempo de Saul, eles não davam valor à presença de Deus, mas Davi, ele queria a presença de Deus. Pergunta para o seu irmão, você quer a presença de Deus? E eu acho uma das coisas mais terríveis na vida de um líder é ele fazer a obra de Deus, mas não querer a presença de Deus. É ele vir para um jejum de 40 horas, e a palavra está sendo ministrada, e ele está conversando. A coisa mais terrível que pode acontecer com um líder é ele se acostumar com a obra de Deus. É a coisa mais terrível que pode acontecer. Então, muitas vezes nós estamos tendo reunião de discipulado aqui. Todas as quartas-feiras existe a reunião de discipulado. Mas quando eu tenho um líder que já se acostumou, como Davi fala lá em 1 Crônicas 3, que Saul não se preocupava com a presença de Deus. Então muitas vezes as pessoas falam o seguinte, eu não vou para a reunião de discipulado. Por quê? Porque eu já sei o que vai acontecer lá. Eu já sei o que vai acontecer, eu já sei como que é, eu já sei o modelo da reunião. Mas ele não se preocupa em vir para cá e permear esse lugar da presença de Deus. Sabe, nós cantamos aqui e todos foram cheios da presença de Deus, amém? Mas se você for analisar, se você olhar para trás, muitos estão clamando ao Senhor, muitos estão cheios da presença de Deus. Mas se você olhar, muitos outros estão conversando. Muitos outros não estão nem aí, eles estão contando as lâmpadas, eles estão vendo se o arco está funcionando. Mas o mover, a presença de Deus está no lugar. Mas muitos não se preocupam com isso. Então, é muito terrível. Porque todos nós somos líderes, amém? Quando um líder não se preocupa com a presença de Deus. Quando nós não se importamos se o local está impermeado da glória de Deus. Os irmãos sabem que Deus está em todo lugar, mas uma coisa é a sua presença imanente, mas outra coisa é a sua presença manifesta. Fala para o seu irmão, eu quero a presença manifesta. A Bíblia diz o seguinte, que nele vivemos, por ele nos movemos e por ele nós existimos. Então a presença de Deus se manifesta a todo momento em nossas vidas. Ele está em todo lugar. Porém, a presença manifesta dele somente está reservada para a igreja. A presença manifesta de Deus somente está reservada para nós. Fala para o seu irmão, a presença de Deus está manifestada por você. A Bíblia diz que Davi quis trazer a arca para Jerusalém. Mas para eu e você entendermos melhor por qual motivo Uzá morreu,
é bom nós entendermos a história. Por que aconteceu isso? Então, antigamente, a arca ficava em Siló, no tabernáculo. 200 anos após Moisés, a arca ficava em Siló. E um belo dia, os filhos de Eli entraram numa guerra contra os filisteus. E o que os filhos de Eli fizeram? Os filhos de Eli pegaram a arca e levaram para a frente da batalha, achando que a arca era um amuleto. Vou colocar a arca aqui na frente, porque nada vai acontecer. E se eu colocar a arca na frente da batalha, nós vamos ganhar a guerra. Quantas vezes, ao invés de nós sermos usados por Deus, nós usamos Deus? Quantas vezes nós somos religiosos? Queremos colocar Deus na frente de coisas só por religião. Então, eles perderam a batalha. E o que aconteceu? Os filisteus levaram a arca para a cidade deles. Chegando na cidade dos filisteus, eles colocaram a arca numa sala onde existia um altar, onde eles adoravam um deus chamado Dagal. E eles colocaram a arca junto com esse deus. No outro dia, quando eles acordaram, o deus Dagal estava no chão. Aí eles pensaram o seguinte: o que será que aconteceu? Foram lá e levantaram o Deus de novo. Aí no outro dia, quando eles acordaram, o Deus Dagal estava sem os 2 braços e sem as 2 pernas, porque quebrou. O que isso aponta para nós? Que toda obra maligna na presença de Deus é quebrada. E eles ficaram, os filisteus, eles ficaram impressionados com isso. E o que aconteceu? Eles chamaram os magos, os feiticeiros dele, para saber o que aconteceu, se era Deus mesmo que estava fazendo isso. E ainda mais, Deus lançou uma praga sobre os filisteus. A Bíblia diz que é uma praga de úlceras. Mas se você for ver no grego o que são úlceras, eu acho que o tradutor da Bíblia não quis colocar isso. São hemorroidas. Então, imagina só o povo inteiro com essa praga de hemorroidas. E eles ficaram então impotentes. Eles falaram: nós não podemos ficar com essa arca aqui, porque enquanto nós estivermos com isso aqui, só vai vir praga sobre a nossa vida. E o que os filisteus fizeram? Eles chamaram os magos, os feiticeiros, e eles elaboraram um plano para ver se realmente era Deus que estava fazendo aquilo com eles. Aí eles pegaram um carro de boi, colocaram 2 vacas. Sabe as vacas que ainda estão amamentando os bezerros? Você já viu vaca amamentando bezerro? Ela não desgruda do bezerro, ok? Ela não desgruda. E eles colocaram 2 vacas nesse carro e colocaram a arca em cima. E eles falaram o seguinte: se essas vacas saírem e deixarem os bezerros, nós sabemos que é Deus. Isso. Agora, se elas permanecerem, foi um acaso que aconteceu. E eles colocaram. O que aconteceu? As vacas foram para Israel. Aí, as vacas, o carro de boi chegando em Israel, o povo inteiro ficou alegre, vendo a arca chegar sozinha. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de ajuda. Fala para o seu irmão: Deus não precisa de ajuda. Então a arca chegou sozinha, mostrando que Deus não precisava de ninguém. E eles fizeram uma grande festa. Mas eles não levaram a arca novamente para Siló.
e levaram para outra cidade. E a arca nunca mais voltou para o tabernáculo. Mas o sacerdote lá no tabernáculo, ele ainda continuava fazendo os sacrifícios. Ele ainda continuava estendendo a mão para o povo e abençoando o povo. Mas a presença de Deus não estava lá. A arca nunca mais foi para Siló. Nunca mais foi para o tabernáculo. E a arca ficou em vários lugares. E por último, a arca ficou na casa de Abinadab. Abinadab era um levita da tribo de Levi. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel. Quantos estão me entendendo? Ainda não foi exortação, né? Primeira Samuel 7. Então a arca foi para Abinadab, para a casa de Abinadab. Então vieram, 7:1, amém? Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, porque aguardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim há tantos dias que se passaram, chegaram a 20 anos. Quantos anos, amados? Fala para o seu irmão, 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Amém? Então a arca foi para a casa de Abinadab. E a Bíblia fala que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. O que isso mostra para nós? Vocês sabem que Abinadab era pai de Uzá. Fala para o seu irmão, Abinadab era pai de Uzá. Então é interessante que, nesse texto, lá de 2 Samuel, Davi faz a mesma coisa que os filisteus. Olha para cá e presta atenção. Davi faz a mesma coisa que os filisteus. Davi quer retirar a arca. E onde ele coloca a arca? Em cima do carro de boi. A mesma coisa que os filisteus fizeram. Porém, não aconteceu nada com os filisteus. Por quê? Porque os filisteus não entendiam nada de Deus. Porém, Davi entendia. Aliás, Davi não sabia. Mas Davi poderia saber, porque ele era um escolhido do Senhor, ele tinha acesso em Deus. E Davi escolheu levar a arca como os filisteus. Davi escolheu levar a arca sem nenhuma reverência. E a Bíblia fala que existia um modo de levar a arca. A Bíblia fala que a arca tinha 4 argolas. Nessas 4 argolas se passavam varais. E os levitas colocavam no ombro e levavam a arca. Então existia um jeito, uma maneira de fazer a obra de Deus. Fala para o seu irmão, existe a maneira certa de fazer a obra de Deus. Fala para o do outro lado, existe a maneira certa de fazer a obra. Mas você conhece a história. Eu acabei de ler em 2 Samuel. A arca vem em cima de carros de bois. E a Bíblia fala que os bois tropeçaram. E Uzá vai tentar parar a arca, para não deixar cair. E o que é que acontece? Uzá morre. E é nesse ponto que eu gostaria muito que você prestasse atenção agora. É nesse ponto que eu gostaria que o seu coração estivesse aberto para você ouvir a palavra de Deus. É nesse ponto
que nós vamos crescer em Deus hoje. Então, primeiro ponto, Uzá era filho de Abinadab. Em 1 Samuel 7 fala que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Então, a Bíblia fala que Uzá estava à frente da arca. Então, se Uzá estava à frente da arca, ele e o irmão, eles eram jovens. Ele deveria ter uns 20 e poucos anos. Então, a arca da aliança, ele conviveu com ele a infância inteira. Então, Uzá, ele brincava ao redor da arca. Uzá, ele corria ao redor da arca. Uzá, a todo momento, estava perto da arca, porque a arca estava dentro da casa dele. Então, Uzá, imagina só, Uzá não deveria ter nenhum medo da arca. Então é nesse ponto em particular que nós vamos ouvir da parte de Deus. Sabe, nós estamos envolvidos em algo muito sério, mas nós corremos o mesmo risco de Uzá. Você sabia que você está mexendo com algo muito sério, mas que eu e você corremos o mesmo risco de Uzá? E qual é o risco? Qual que é o risco que eu e você corremos? Que foi o mesmo de Uzá? De estar familiarizado com a obra de Deus. A arca ficou 20 anos na casa dele. E Uzá estava familiarizado com a arca. E a Bíblia fala que ele tocou na arca sem nenhuma irreverência, nenhuma reverência. Então desde pequeno ele estava vendo a arca, desde pequeno ele estava habituado com a arca, desde pequeno ele estava familiarizado com a arca. E o que a familiaridade faz comigo e com você? A familiaridade faz nós perdermos a noção do valor. A familiaridade com as coisas de Deus faz com que eu e você percamos a noção do valor que ela tem. A arca ficou durante a casa dele 20 anos, ele já estava familiarizado com a presença, com aquele objeto. E todas as vezes que nós ficamos familiarizados com as coisas, nós não damos valor. Nós não damos valor nas coisas. Quando você está familiarizado com algo, você deixa de atribuir valor, você deixa de ser grato por aquilo, você passa a ignorar as coisas. Quando você é familiarizado, você olha para o céu e você não dá nem importância ao céu. Mas se eu te falar algo, se só acontecesse uma vez por ano as estrelas no céu, eu te garanto algo. Você ia pegar uma cadeira naquele dia marcado, colocar na sua varanda ou colocar na rua, porque aquele dia seria especial, não é verdade? Porque iam aparecer as estrelas. Mas como você está familiarizado com isso, você já está habituado com isso, então você nunca olha para cima. Já é normal para você. Sabe por que Uzá morreu? Porque a obra de Deus para ele era normal. Familiarizou, não deu valor mais, não dá mais importância. Perdemos a noção do esplendor. Sabe, todas as vezes que eu saio com o meu filho menor, Felipe, a Patrícia sempre fala algo para ele, principalmente à noite. Ela fala o seguinte: olha a lua, filho. E ele fica todo oriçado. Fala: nossa mãe, a lua. Porque ele não está familiarizado com isso. Ele passa perto de um passarinho, ele fala, ele quer pegar o passarinho. Ele quer pegar esses pombos tudo que estão na rua. Felipe quer pegar todos. Por quê? Não está habituado com aquilo. Mas eu sei que ele vai crescer e chegar um tempo na vida dele que aquilo vai ser normal para ele. Mas eu quero te falar nessa noite que a obra de Deus, com a obra de Deus, isso nunca deve acontecer na nossa vida. Nós nunca podemos ficar familiarizados com a obra de Deus.
uma criança, isso é normal. Mas conosco, isso não pode acontecer. Fala para o seu irmão, isso não vai acontecer na sua vida. Porque o primeiro mandamento de Deus é o seguinte: não falará o nome de Deus em vão. Por quê? Porque o nome de Deus não é tripa de carne de segunda, não. O nome de Deus é algo valioso. Não é para estar na boca para falar qualquer coisa, não. O nome de Deus é valioso. O nome de Deus tem peso. Mas o que as pessoas pensam? Já falei, pronto, acabou. Perde o impacto. Por que não pode falar de qualquer jeito? Porque perde a seriedade. Sabe, tem irmãos que estão tanto tempo dentro da igreja, que uma pessoa do lado dele está cheia do poder de Deus, e ele não está acontecendo nada com ele. Aí outra está caindo, aí pergunta: olha, o mover ali está acontecendo. Fala com ele, ele: já vi isso acontecer. Olha, a pessoa está sendo curada. Lá em 1932 eu também já vi outra pessoa sendo curada. Por quê? Familiarizou. Por quê? Se acostumou. Nós corremos esse risco de ficarmos familiarizados com o mover de Deus e nos tornarmos comum. Tornar a obra de Deus mecânico. Tornar a obra de Deus religiosa. Tornarmos na obra de Deus místicos. Ritualistas. Porque se habituamos. E uma coisa mais triste é ver líderes dessa forma. Uma coisa mais triste é de você não ver líderes mais famintos pela presença de Deus. De chegar no culto e não se entregar mais para Deus. De chegar e não se dobrar mais diante do Senhor. De estar habituado, já vi isso, vai acontecer o que não? Vai ter o louvor, vai ter o dízimo e oferta, depois tem a palavra. E não se debruça mais. Não coloca o coração à disposição de Deus. Não participa do mover, por quê? Familiarizou com a obra. Porque chegou a uma certa posição, porque não liga mais então. Hoje eu só sou líder, para que isso? Familiarizou. Sabe, amados, eu quero crescer, eu quero avançar ainda mais. Mas uma coisa que eu não quero perder é a singeleza de coração perante a Deus. Isso eu nunca quero perder. Não quero perder, não quero que você perca. Sabe, mas isso é um risco que todos nós corremos. Quando você faz repetidamente a mesma coisa. Você faz repetidamente a mesma coisa. Toda quinta-feira você tem que ir para a célula. Toda quinta-feira você tem que liderar a célula. Todo domingo você tem que ir para o culto. Mas você vem para o culto, para a célula, para a reunião de discipulado como algo normal. Como uma rotina normal. E alguém tem que parar você e falar assim: opa, para aí. Porque o que você está fazendo é sério. Você está mexendo com algo muito sério. Você está mexendo com as coisas de Deus. Deve existir essa reverência. Corremos o risco de fazermos um ritual, uma liturgia, toda semana. E com o tempo que passamos, usamos a Deus, sabe por quê? Pelo excesso de familiaridade. Sabe, amados? Estava aqui o eletricista colocando o ar. E é o seguinte, eles falam o seguinte: que a cada 3 meses eles precisam trocar de local. Por quê? Porque eles mexem muito com alta tensão, alta voltagem. Só que quando eles chegam novos, eles colocam todos os aparatos.
eles colocam todos os equipamentos de segurança, mas com o passar do tempo eles começam a ficar desleixados. E o que acontece? Morre eletrocutado. Então a cada 3 meses eles têm que ser trocados, porque senão eles morrem. Assim acontece conosco. Se nós ficarmos familiarizados com a obra de Deus, o que aconteceu com Uzá vai acontecer conosco. Sabe, familiaridade, o coração que já se acostumou e automaticamente houve uma perca da sensibilidade espiritual. E qual que foi o resultado? O resultado, Uzá morreu. Muitos de nós pensamos que fomos chamados para lidar com a presença de Deus. E nós pensamos que fomos chamados para lidar com a presença de Deus. E podemos lidar com a presença de Deus de qualquer forma. Nós podemos fazer qualquer coisa. Nós podemos fazer aquilo que dá na nossa cabeça. Mas não é assim, amado. Nós temos que fazer a maneira de Deus. Caso ao contrário, ao invés de vida, nós teremos morte. Nós teremos falta de crescimento. Nós teremos falta de frutificação. O mover de Deus é o mesmo. Mas o interessante é que Obed-Edom, ele foi abençoado. É o mesmo mover. Obed-Edom foi abençoado. Mas Uzá morreu. É o mesmo mover. Essa semana eu estava falando com o Jairo sobre isso. Mas foi com o Jairo que eu falei. Se você colocar uma cera diante do sol, o sol está lá. Você coloca uma cera diante do sol, ela derrete. Não é a verdade? Só que se você colocar um barro, ele endurece. Mas o sol é o mesmo. Só que o material é diferente. Eu queria saber quem é você. Aquele que endurece diante de Deus, ou aquele que se derrete? Porque muitos são barros, porque estão acostumados com a presença de Deus. Então por que isso acontece? A primeira causa da morte de Uzá, por causa da familiaridade. Certo? Tem alguém ao seu lado sendo eletrocutado pela unção de Deus, mas você não está acontecendo nada com você. A pessoa está pegando fogo, mas você está normal. Cuidado. Está familiarizado com as coisas de Deus. Não é mais importante para você. Virou algo comum. E sabe por que isso? Quando você está familiarizado, você não liga. Você não liga para as coisas. Você não liga para quem está falando aqui na frente. Porque você pode até não ligar para mim, sem nenhum problema. Mas você deveria ligar para aquele que fala através de mim. Mas quem está familiarizado, ele não liga. Ele não liga. Vamos ter uma reunião discipulado? Já sei o que vai acontecer lá. Para que eu vou? Familiarizou, então acabou para você. Sabe? Acabou para... Mas quando você vê pessoas novas chegando na igreja, quando você vê os novos anjos, quando você vê os novos líderes em treinamento, a reunião discipulado para eles é um must. A reunião discipulado para eles é alegria. Eles vão desfrutar. Agora olha para os mais antigos. Olha para os mais antigos. A diferença que é. Por quê? Familiarizou. Uzá ficou 20 anos com a presença. Achou que já conhecia tudo. Morreu. Sabe? Temos o discipulado, temos o nosso culto aqui aos domingos. Vou para o culto porque é religioso, todo domingo tem que estar lá. Tem que ir lá bater o cartão lá. Tem as conferências. Conferência, mais uma conferência. Meu Deus do céu, outra conferência, já não teve tanto ano passado.
Mas outra, eu já sei que o pastor vai pregar. Já sei como que vai ser. É muita gente. Familiarizou, não se importa mais. Familiarizou. Culto, não precisa ir no domingo. Aí você se torna entediado e vai atrás de pessoas, vai atrás de um novo local, vai atrás de um novo pastor, vai atrás de uma nova pregação. Sabe por quê? Porque você ficou familiarizado, ficou habituado com as coisas, aí ficou no tédio. Isso foi o que Uzá fez. Depois de 20 anos convivendo com a arca, ele achou que podia pegar a arca de qualquer jeito. Uzá morreu porque ele pegou de qualquer forma. Mas se você for olhar na Bíblia, Abinadab era um levita. Então, Uzá também era. Mas na presença de Deus, você não pode tocar de qualquer forma. Fala para o seu irmão, na presença de Deus você não pode tocar de qualquer forma. Quando ele pegou a arca de qualquer jeito, Deus achou uma falta de respeito, falta de reverência. A maneira certa de nós lidarmos com as coisas de Deus. Sabe, tem algumas coisas que devem mudar no nosso coração. O nosso coração deveria ser igual de criança, a todo momento ansiando pela presença de Deus. Pergunta para o seu irmão, seu coração é assim? Sabe, nós não experimentamos o mover de Deus a todo momento, porque o mover de Deus se tornou algo comum para nós. Sabe, você não tem mais alegria de ver alguém vindo do encontro. Ficou algo tão normal que você não tem mais alegria de ver alguém voltando do encontro. Aquela pessoa cheia da presença de Deus. Aquela pessoa falando que a vida dela vai mudar. Aquela pessoa falando que vai alcançar outros ares. Mas acabou a sua alegria. Aliás, você nem se importa em convidar mais ninguém para ir para o encontro. Porque ficou familiarizado. Você não fica mais alegre de ver as famílias sendo restauradas. Ficou familiarizado. Pode chegar a hora que você quiser no prédio, e tudo é um tédio para você. Ficou familiarizado. Sabe, perde a beleza, a alegria daquilo que é novo, porque vai se acostumando. Eu quero te falar, isso é uma exortação, viu, filho, hoje. Isso é uma exortação para nós como igreja. Isso é uma exortação mesmo. Para nós mudarmos de vida. Para nós mudarmos de visão. E eu creio que nesse jejum de 40 horas, o Espírito vai renovar o seu coração. E o fogo infantil, aquele fogo de criança, que há em todo homem de Deus, vai renascer no seu coração novamente. Sabe, aquele que pula como criança, que viu tantas vezes as mesmas coisas, mas se alegra novamente. Mas você não sabe como eu me alegro quando a pessoa fala assim, eu quero ser anfitrião. O meu coração se enche, que eu falo, nossa, mais uma casa vai ser abençoada. Você não sabe como me alegro quando alguém chega para mim e fala, eu quero ser líder. Esses dias na célula, fui numa célula, 2 homens falaram para mim, eu quero ser líder. Eu acho que eu chorei a noite inteira. Porque eu não quero ficar familiarizado com isso. Eu não quero ficar familiarizado com esse mover de Deus. Sabe, eu quero pular na presença, nessas coisas. Sabe, eu quero manter a minha expectativa nas reuniões. Eu quero manter a minha expectativa nas conferências. Eu quero manter a minha expectativa nas reuniões de discipulado. Porque eu não quero ficar familiarizado. Eu quero sempre ter expectativa nesse grande mover de Deus. Não quero cair. Não quero morrer igual Uzá. A segunda coisa que aconteceu, que Uzá simboliza a nós, é
religiosidade. Fala para o seu irmão, religiosidade. Fala para o seu irmão, Deus não tolera religiosidade. Sabe, o religioso, nós temos que admitir, o religioso, ele faz tudo mecanicamente. Olha para cá. O religioso, ele faz tudo mecanicamente. Jesus falando aos fariseus, ele diz: este meu povo honra com os lábios, mas o coração deles está longe. Me honra com os lábios, mas o coração está longe. Em outras palavras, participam do louvor, cantam até um corinho, mas não sentem nada dentro deles. Não sentem nada, porque são religiosos. Ficou habitual, as coisas ficaram banalizadas. Para o religioso, o sagrado se torna comum. E o interessante é que a diferença de sagrado é comum. O sagrado para ele ficou comum. As coisas sagradas se tornaram comum para o religioso. E para usar, as coisas se tornaram comuns. Eu quero te falar, é sagrado porque é divino. Fala para o seu irmão, é sagrado porque é divino. Nós ficamos irreverentes, ficamos habituados. Isso é muito ruim. E vemos isso acontecendo quando nós fazemos um apelo. Quando eu faço um apelo aqui na igreja, termina a ministração, faço um apelo. Aí você vê muita gente. Você vê pessoas chorando, vindo até o apelo. Você vê pessoas recebendo da parte de Deus. Mas você vê outras pessoas no fundo da igreja conversando. Você vê pessoas não tá nem aí com o que está acontecendo. Não sabe nem qual que foi a palavra que foi ministrada. Você pergunta para ela o que é que foi ministrado? Não sei. Sabe por quê? Religioso. Vem para a igreja só para constar. Habituado. Está habituado com o mover de Deus. Aí outras pessoas se quebrantam, se enchem da presença, mas o outro está de conversinha lá atrás, vai para a cantina comer. Vai para a cantina comer. Por quê? Está habituado. Porque os irreverentes, eles não ligam o que o Espírito está operando. Quem é irreverente, ele não liga o que o Espírito está operando. Pastor, você está falando de reverência, mas isso não é coisa de tradicional, de igreja tradicional? Existe uma coisa, amado, que eu vou te falar. A palavra de Deus é sagrada. O mover de Deus é sagrado. A obra de Deus é sagrada. Mas muita gente não dá importância. Existe e deve ter respeito no mover de Deus e na palavra de Deus. Porque senão a gente vai ficar igual aqueles discursos que os políticos fazem lá no Congresso. Você já viu discurso no Congresso? Já prestou atenção? Como que é feito um discurso no Congresso? Um cara começa a falar lá no palanque e ninguém está aí. Ninguém está aí. Ninguém presta atenção. Você já viu quando nós estamos fazendo batismo aqui? Eu acho que é um negócio tão importante para nós, como igreja. Mas ficamos tão habituados com as coisas. Ficamos tão acostumados, familiarizados com as coisas, que nós fazemos o batismo, que é uma coisa tão importante, que as pessoas nem veem. Aí quando vem é porque tem um ente querido, quando vem é porque tem alguém da célula, mas só fica até a célula dele, as outras células ele não quer saber. Por quê? Familiarizou, ficou habituado, ficou acostumado com as coisas de Deus. Então, sabe, muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: nós temos que ser espontâneos.
Espontâneo. Ele pensa o seguinte, que ser espontâneo é acabar com a religiosidade. Mas toda vez que você é muito espontâneo, você acaba se tornando irreverente à presença de Deus. Você não acaba não atribuindo valor naquilo que tem valor. Mas há algo grande. Quero te falar algo. Há algo grande que Deus está fazendo no nosso meio. Sabe, amados, eu fico com muito temor de estar à frente dos irmãos. Porque às vezes a gente está crescendo tanto, que às vezes eu não sei nem o que está acontecendo na célula de alguns. Você vê, eu nunca fui numa célula de adolescentes. Eu fico com um grande temor no meu coração de não estar participando de todas essas coisas, de estar à frente dos irmãos. Porque nós estamos crescendo. E nós vamos crescer mais a todo momento. Sabe por quê? Porque Deus está movendo. Mas quantos são sensíveis a perceber este mover? Quantos estão sensíveis? Nós estamos aqui, mas nem todos estão envolvidos no mesmo mover. Sabe por quê? Porque ficamos habituados. Nós não vamos nos acostumar, amados. Nós vamos tirar toda esta religião. Nós vamos tirar toda a apatia espiritual, todo tipo de indiferença. Sabe, amado, eu quero te falar, não deixe de perder o encanto. De perder o encanto de ver alguém se entregando a Deus. Não deixa perder o encanto de ver alguém pulando de alegria porque deu a vida para Deus. Não deixe de perder o encanto, amado, de você chegar na sua célula e ter os visitantes lá e eles falarem: não, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Hoje há tantas pessoas tão habituadas que nem um apelo faz mais. Porque viraram religiosos. Uma hora o pastor vai fazer um apelo na igreja, as coisas vão acontecer. Não perca esse encanto. Não perca o encanto de ver pessoas quebrantadas na presença do Senhor. Fala para o seu irmão, não vamos perder esse encanto. A terceira coisa que nós vemos na vida de usar é uma exortação. Amém? Eu gostaria que você entendesse esse texto. E eu gostaria muito que você entendesse o que eu vou falar para você. Amém? Não tente segurar aquilo que deve cair. Essa é a terceira coisa que vemos com usar. Não tente segurar aquilo que deve cair. Eu sei que parece ser uma coisa estranha o que eu estou dizendo, mas não tente segurar aquilo que tem que cair. Sabe, para o bem de Davi, a arca tinha que cair. Para o bem de Davi, a arca tinha que cair. Por quê? Porque Davi levou a arca de qualquer forma. Davi conhecia e deveria conhecer a maneira pela qual como a arca deveria ser levada. Como a obra de Deus deveria ser feita. Então a arca tinha que cair para Davi aprender a maneira certa de conduzir a obra. Como ele poderia se envolver no mover. Então era bom para Davi que a arca tinha que cair. Mas Uzá levou chumbo no lugar de Davi. Uzá morreu no lugar de Davi. Por quê? Ele não deixou a arca cair. E sabe, muitas vezes você leva chumbo por causa dos outros. Você sabia disso? De uma guerra que não é sua, que você entra. A Bíblia fala de um homem chamado Josias. Olha para cá, não queria que você dormisse. Eu peço para tirar esse musiquinho aqui. Eu não gostaria que você dormisse. Olha para cá, é muito sério.
é um caldo mais grosso hoje para nós. A Bíblia fala de um homem chamado Josias. E Josias era um grande de Israel. Era como se fosse um avivalista, um homem dos moveres. Um grande guerreiro de Deus. Mas a Bíblia fala que em um certo momento, o faraó Neco, ele ia guerrear com outro povo. Ia passar pela cidade de Israel. Aí quem apareceu na frente do faraó? Josias. Aí o faraó, ele queria brigar com o faraó. Aí o faraó falou para ele: eu não quero brigar com você. Eu não quero guerrear com você. Mas Josias falou: não, eu vou guerrear com você. E o que aconteceu com Josias? O que a Bíblia fala? Josias levou uma flechada aos 37 anos e morreu novo. Por quê? Pegou algo que não era dele. Entrou em algo que não era dele. Entrou numa guerra que não era dele. Uzá morreu tentando segurar algo que não era dele. Sabe, eu tenho aprendido coisas aqui no ministério, viu, amado? Tenho aprendido muitas coisas. Então, há certas coisas que estão fora do padrão de Deus. E há certas coisas que nós não devemos segurar na nossa força. E essas coisas devem cair. Fala para o seu irmão, essas coisas devem cair. Balanço de trás, fala, essas coisas devem cair. Sabe, há pessoas que fazem a obra de Deus de qualquer forma. Há pessoas que fazem a obra de Deus de uma forma mundana, de uma forma carnal. Não está sendo feito conforme a vontade de Deus. Está fazendo como? Igual aos filisteus. Igualzinho aos filisteus. Faz de uma forma mundana, de uma forma carnal. Certo momento, amado, um irmão aqui chegou a mim e falou assim: eu quero sair da igreja. E ele colocou os argumentos dele. Eu fui falar com algumas pessoas da família dele. Aí a pessoa da família dele falou o seguinte: pastor, tem certos momentos na nossa vida que a pessoa tem que fracassar para ela ver que ela fez uma coisa errada. Então há certo momento da vida que a gente tem que deixar o outro fracassar para saber que ele está no caminho errado, que ele está fazendo a coisa errada. Há certo momento, há certas pessoas que a gente deve deixar cair, para ele ver lá na frente que ele está fazendo a coisa errada, que não é coisa de Deus, que não é vontade de Deus. Então, há coisas que precisam ser feitas no padrão de Deus, mas não é na maneira que nós achamos, não é na maneira que nós queremos, não é na maneira que nós imaginamos. Há um padrão. A obra de Deus se tornou algo comum para usar. E olha, quando se tornou algo comum para usar, ele nunca pensou que ia ter uma consequência tão drástica na vida dele. Ele nunca pensou nisso. Então, homens de Deus, eles lutam pela presença de Deus. Homens de Deus, eles defendem a Bíblia. Mas eles nunca se defendem. Homens de Deus, eles defendem a Bíblia, defendem a palavra, mas eles nunca se defendem. Paulo fala lá em Coríntios: qualquer um que destruir o corpo, Deus o destruirá. Então, mas tem pessoas que não dão muito mais importância ao corpo. Tem pessoas que não dão mais importância à igreja. Tem pessoas que não estão nem aí. Tem pessoas que acham o seguinte: eu estou aqui, é eu e Deus e pronto, acabou, o resto que se exploda. Aí o que Deus está falando? Há coisas que devem cair. Há coisas que devem fracassar. Eu sei, irmãos, há tantos irmãos que passam na nossa, que nós queremos ajudar, nós queremos participar da vida dele, nós queremos aconselhar.
Nós queremos que a vida dele mude. Mas tem irmãos, amado, que ele não quer ser ajudado. É muito difícil você querer ajudar alguém e ele não querer ser ajudado. Então certas coisas tem que cair. Sabe, eu quero te falar, não trate a igreja como seu patrimônio. Não trate a igreja como que você colocou no seu nome, registrou. A igreja há um dono. Fala para o seu irmão, a igreja há um dono. Vou te falar, a igreja, o dono não sou eu não, é um cara muito maior. É Jesus. Fala para o seu irmão, é Jesus. O dono é Jesus. Sabe, nós estamos envolvidos em algo para a vida eterna. Sabe, amado, coisa séria é cuidar dos irmãos. Coisa séria é cuidar das células. Sabe algo, nós vamos prestar contas com Deus. Você não pensa nisso, não? Nós vamos prestar contas com Deus. Coisa séria o que nós estamos fazendo. Nós precisamos manter o nosso coração singelo. Nós precisamos manter o nosso coração com temor. Nós precisamos manter o nosso coração com reverência. A casa de Deus. E a quarta coisa, e a última, Deus deseja que as pessoas obedeçam às suas ordens e não que ajudem em sua obra. Fala para o seu irmão, Deus deseja que as pessoas obedeçam suas ordens e que não ajudem em sua obra. Usar é um símbolo espiritual daquele que tentou ajudar a Deus. Quero te falar, Deus não precisa da sua ajuda. Fala para o seu irmão, Deus não precisa da sua ajuda. Mas essa é a mentalidade dentro da igreja. Eles querem ajudar a Deus. Mas como eu posso falar quem é aquele que quer ajudar a Deus? É quando você está fazendo algo que Deus falou para você não fazer, ou aliás, é quando você está fazendo algo que você não foi requisitado para fazer. Sabe? A desobediência pode ter dois aspectos. Fala para o seu irmão, dois aspectos a desobediência. Primeiro aspecto, Deus mandou e você não fez. Isso é desobediência. O segundo aspecto é Deus não mandou e você fez assim mesmo. Sabe o que é isso? Presunção. Fala para o seu irmão, é presunção isso. Sabe? E isso é o voluntário. Isso é o voluntário na obra de Deus. Ele é voluntário. Ele faz aquilo que dá na cabeça dele. Ele não é guiado por Deus, mas ele é aquele que guia Deus. Ele é aquele que presume que certa coisa é bom para Deus. Esse é o voluntário. Pergunta para o seu irmão, você é voluntário aqui, Deus? Aqui dentro? Eu quero te falar, não é você que escolhe o que deve fazer. Fala para o seu irmão, não é você que escolhe o que deve fazer. Sabe, amados, para o novo convertido, isso até é normal. O novo convertido, ele vai fazer as coisas erradas. Mas nós não devemos fazer qualquer coisa na casa de Deus. Nós não devemos fazer a obra de qualquer forma. Nós devemos seguir as ordens de Deus. Não devemos fazer, nós devemos sempre ouvir a Deus. Nós devemos sempre ouvir as ordens de Deus. Certa vez aqui na igreja, você sabe que eu tenho 2 seminaristas. Amém? Eita, agora elas até baixaram a cabeça. Sabe que eu tenho 2 seminaristas. Amados, para quem me conhece, eu tenho um coração assim. Eu gosto de dar bastantes coisas assim. Se tiver ao meu alcance, eu dou. Mas certa vez, eu vendo que essa seminarista, ela precisava que eu ajudasse ela financeiramente. Ela precisava. E eu falei, Deus, eu tenho que ajudá-la. E agora, Deus? Aí Deus falou comigo o seguinte, não ajuda. Meu Deus, como que é isso? Não ajuda. Não ajuda ela. Falei, Deus, mas ela está passando necessidade.
eu preciso ajudá-la. E Deus continuou falando comigo, não ajuda. Sabe por quê? Eu falando para Deus, mas eu a amo tanto. Eu preciso ajudá-la. E Deus falou o seguinte para mim: você acha que o seu amor por ela é maior do que o meu, que eu tenho por ela? Aí Deus falou o seguinte para mim: eu quero que ela tenha uma história comigo, porque ela vai esquecer que você a ajudou, mas ela nunca vai esquecer quando eu supri ela. O que é que aconteceu? Deus supriu, sabe? E hoje ela tem uma história com Deus, porque houve obediência, de obedecer à voz de Deus. Então nós precisamos estar atento à vontade de Deus, a ser obediente nisso. Eu e você precisamos ter história em Deus, sabe? Mas Uzá, ele quis estar à frente de Deus, e o resultado foi morte, porque ele quis estar à frente. Mas pastor, como que você conta essa história de morte logo no primeiro dia de jejum? Você conta essa história. Eu quero contar mais uma história. Certa vez, um menino, ele viu um casulo, e a borboleta estava tentando sair do casulo. Essa criança, ele ficou tão empolgado em ver a borboleta saindo do casulo, ele foi lá e pegou uma tesoura. Aí ele foi lá para tentar ajudar a borboleta, porque ele ficou impressionado, foi lá e cortou o casulo. A borboleta caiu, e a borboleta não voou. Não voava, ficou com as asinhas todas encolhidas. E ele foi correndo até a mãe dele e falou assim: mãe, por que a borboleta não está voando? Aí a mãe dele falou o seguinte: sabe o que é? É porque você tentou ajudá-la, cortando o casulo. Porque quando ela está saindo do casulo, as asas dela se oxigenam e fortalecem para que quando ela sair, ela possa voar. Então você cortou, porque você não obedeceu ao tempo que ela precisava. Eu quero te falar que eu e você temos histórias em Deus, que a todo momento nós devemos fazer essa história em Deus. Não precisamos ajudar a Deus a nada. Nós só teremos uma história, um ministério forte, se tivermos uma história com Deus. Histórias de milagres, história de mover na minha e na sua vida, histórias do poder de Deus. Eu e você precisamos ter histórias em Deus. Precisamos ser guiados por esse Espírito Santo. Nós estamos vendo essa história terminou em morte. A história de Uzá. Mas por que eu trouxe essa história hoje? Porque a história do nosso semestre está começando. E eu creio que será uma nova história. Essa é uma história para nós aprendermos aquilo que nós não podemos fazer. É uma história pela qual nós vamos vencer. Nós não vamos nos acostumar com o mover de Deus. Nós não vamos nos acostumar em ver células abrirem. Nós não vamos nos acostumar. Nós não vamos nos acostumar o que Deus tem feito entre nós. Fala para o seu irmão, você não vai se acostumar. Eu e você, nós vamos continuar com o nosso coração sincero para celebrar cada vitória que cada um de nós vai ter este ano. Nós vamos ter esse coração sincero. Eu queria te perguntar o que você tem experimentado. Sabe, muitos de nós têm experimentado tantas coisas nas nossas células. Esses dias, amado, veio um irmão correndo e falando para mim: pastor, eu já tenho 10 pessoas na minha célula. Eu falei: glória a Deus que você tem 10 pessoas. Eu consegui 10 pessoas já.
Mas muitas vezes quando você fala com um líder que já multiplicou a célula, para ele não é importante. Aí você vai falar com a pessoa, você vai falar, olha, eu tenho 10 pessoas na célula. Ele fala, ah, é? Legal, muito bom, irmão. Por quê? Ele está familiarizado, ele já está habituado, ele já está acostumado, ele já virou um religioso. E a sua vitória para ele não vale mais nada. Quero te falar, todas as vezes que você ficar habituado com a obra de Deus, as pessoas não vão mais chegar até você, porque não é bom mais falar da obra, não é bom mais falar para você do mover de Deus, sabe por quê? Porque você é habituado demais com isso, porque ele já se acostumou, e isso aí já fez parte da história dele, já se acostumou, sabe? Eu quero, em nome de Jesus, me alegrar com aquele irmão que fala assim, eu tenho 3 pessoas já na célula. Eu quero me alegrar com aquele irmão que vai falar para mim, eu tenho 4 pessoas na célula. Eu tenho 5 pessoas na célula. E eu sei, pastor, que vai virar 15, vai virar 16. E eu vou multiplicar, como eu quero me alegrar. Talvez você hoje esteja pensando o seguinte, Rosa, eu só tenho 5 pessoas na célula. Eu quero te falar, Deus se alegra com você. Deus se alegra com a sua vitória. Não se iluda. Não pense que Ele não está vendo. Não se iluda com as outras pessoas. Deus se alegra com a sua vitória. Fala para o seu irmão, Deus se alegra com a sua vitória. Sabe, eu quero ficar arrepiado a todo momento quando o irmão fala para mim, pastor, que eu tenho um novo anfitrião na minha célula, a pessoa que abria a casa para Deus. Meu, eu quero ficar arrepiado. Eu quero chorar. Eu não quero ficar familiarizado com a obra de Deus. Eu não quero falar para as pessoas, ah, o meu tempo aqui já acabou. Eu não sinto mais que eu sou importante nesse lugar. Sabe por que nós pensamos isso? Sabe por que você acha que você não é mais importante nesse lugar? Porque você se familiarizou com as coisas. E as coisas hoje são um tédio para você. É um tédio você ir para a célula. É um tédio você ver as pessoas sendo salvas. É um tédio para você ver as famílias sendo restauradas. Essas coisas viraram normais para você. E como usar, isso gerou morte no seu coração. E hoje você está assim dentro da igreja, morto. E você acha que aqui não é o seu lugar? Eu quero ter e quero continuar, amados, todo momento com essa singeleza de Deus no coração. Não quero me acostumar com essas coisas. Não quero mais me familiarizar. Eu quero estar junto dos irmãos quando eles me contarem cada vitória. Sabe, aquilo vai me empolgar o meu coração, porque eu quero ser canal de bênção. Porque quando você tem o seu coração singelo para Deus, você se torna um canal de bênção na vida das pessoas. Nós temos que parar de tentar nos tornar ser grande. A cada momento nós temos que nos diminuir, para que Deus apareça, para que Deus seja engrandecido, para que Deus seja exaltado. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. No dia que você fica familiarizado, você só olha para o céu porque você soube que vai passar um cometa esplêndido. Mas eu quero olhar para o céu todos os dias, porque eu quero ver que todos os dias há algo novo da parte de Deus para a minha vida. Há algo novo da parte de Deus para a vida dos irmãos. Há algo novo da parte de Deus para a vida da igreja. Eu quero todo dia ver o esplendor do céu, desfrutar desse grande esplendor de Deus na minha vida, na igreja. Eu quero, sabe o que, amado? Eu quero ter o coração de Davi.
Eu não quero ter o coração de Saul, não, que a outrora dispensou a presença de Deus. Achou que era irrelevante a presença de Deus. Eu quero ter o coração de Davi. Quero te perguntar, quantos querem ter o coração de Davi? Por isso eu gostaria que você ficasse de pé, senão eu vou chorar muito aqui. Amém. Nós somos um ministério tão jovem, amado. Não estou falando jovem da nossa idade, não. É um ministério tão jovem como Vila das Belezas, até mesmo como Videira. Ministério tão jovem. Mas quantos já estão familiarizados? Quantos já estão habituados com as coisas? Quantos já estão entediados em fazer as coisas? Porque não dão mais valor. Porque não atribuem mais valor para as coisas de Deus. Eu queria chamar a equipe de louvor. Eu queria que você tocasse mais alto, então, ao invés da equipe vir aqui. Eu queria fazer um apelo. Vou fazer diferente. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E eu vou orar por você. São tantas coisas que nos fazem perder o amor, perder o foco, perder a intensidade com Deus. Mas Deus falou muito ao meu coração que esse tempo Deus vai colocar no seu coração algo novo. Como outrora você foi, como outrora você voltou do encontro, como outrora você era igual Davi, saía pulando, dançando, tocando todo tipo de instrumento por causa da presença de Deus. Porque você quer trazer a presença de Deus para perto de você. Você quer trazer a presença de Deus para a sua casa. Você quer trazer a presença de Deus para a sua família. Você quer trazer a presença de Deus para a sua célula. E Deus vai operar isso na sua vida. Eu quero orar por você. Enquanto o Gilvan canta bem baixinho, eu quero orar para você, por você. Senhor Jesus, coloca a mão no coração dos meus irmãos. Senhor, tira toda a apatia espiritual. Tira toda, Senhor, a familiaridade com as suas coisas, Deus. Senhor, venha sobre cada coração. Nós somos um ministério tão jovem, Deus. Tão jovem, Deus. Começa a florar o teu coração. Começa a florar o teu querer, Jesus. Senhor, que nós não possamos ficar acostumados. Que nós tenhamos alegria. Alegria, Senhor. Alegria com a tua obra. Alegria com o teu mover. Alegria, Deus, com as tuas coisas, Espírito Santo, Deus. Oh, Senhor, toca sobre a vida de cada irmão. O Espírito Santo vai falar ao seu coração, amado. Vai falar do seu chamado. Vai falar por que você está aqui. Fala com Deus nesse momento. Fala, Deus, eis aqui, Deus. Fala, Deus, eu não quero ficar familiarizado.
Senhor, eu não quero morrer, eu não quero fazer a tua obra de qualquer jeito. Eu não quero ser religioso. Eu quero te obedecer, Deus.